Vamos lá. Eu quero que essas pessoas, esses construtores, eles cheguem na imobiliária e tenham uma proposta que seja razoável, que soe bem aos ouvidos do loteador. Que o loteador tenha desejo de fazer um negócio com esse construtor. Que tenha desejo de pegar a carteira de clientes dele. Olha, eu já tenho esses clientes aqui, toma aí para você trabalhar eles. Seja uma coisa que seja uma parceria de mão dupla, né? Não adianta ser só bom para um. Se for só bom para um, não vai ter negócio. Tem que ser bom para os dois. E olha lá, às vezes você tem que fazer um negócio que fica mais bom para o outro, para que ele tenha interesse de fazer e você ser beneficiado por conta disso. Nós chegamos no voucher de financiamento, né, Thiago? Sim, sim. Conta para nós aí o que é esse voucher de financiamento. Bom, primeiro, falar um pouquinho, te respondendo aí sobre a questão do construtor, né? Muitas vezes dessa abordagem, do porquê que o loteador algumas vezes entende, outras vezes não entende, recebe minha mensagem, não recebe, né? Então, quando eu criei a Mais VGV Brasil lá atrás, foi muitas vezes porque eu enxerguei uma necessidade de intermediar algumas situações que existiam entre a loteadora e entre as imobiliárias, e entre os corretores da ponta. Muitas vezes essa comunicação não era a mesma, né? Os objetivos eram diferentes, né? E olhando para o lado do loteador, ele pega ali uma gleba bruta, transforma ali em terrenos e passa a comercializar. Então ele tem dois negócios, que é o negócio original dele. É vender terreno e acaba que tem um negócio financeiro, né? Como ele tem um financiamento próprio com ele, né? E ele dá um ponto final. Então na cabeça assim, eu tenho 1000 lotes, eu preciso vender 1000 terrenos e pronto. E se eu receber, tá show de bola, né? Uhum. Só que nos últimos anos, principalmente, nos últimos 4 anos, eu venho experimentando, inclusive, e provocando alguns dos meus clientes, e que o resultado é incrível. Inclusive, tem uma passagem hoje, que eu passei num loteamento que nós lançamos em 2018 aqui em Senador Canedo, que a transformação foi algo inacreditável que eu vi lá hoje, né, em relação à obra. Mas acontece que o loteador passou a época que o produto loteamento apenas com asfalto, energia, água, esgoto é suficiente. Porque, veja bem, ele financia 20 anos ali para o seu cliente. Então, é 20 anos de relacionamento recebendo aquele lote, aquele produto. O que mais acontece? Primeiro, não ter uma habitação, uma velocidade nessa habitação, né? Segundo, as habitações que acontecem é uma habitação sem padrão, feia, aonde não tem projeto, aonde ele vai ali e faz uma edícula de qualquer maneira, né? É o desespero, né? É o desespero. Tem um livro do Marcos Araújo, fundador da Data Store, Meu Imóvel, Meu Mundo. Ele lançou recentemente. Lá ele conta, é um livro muito legal, ele conta a história da humanidade. Então ele voltou lá a 70 mil anos antes de Cristo, quando o planeta tinha apenas 10 mil pessoas, né? E ele conta que quando tinha 10 mil pessoas no planeta, as pessoas se aprenderam a se comunicar, a falar uma com a outra. Ela entendeu que se ela ficasse próxima, não só das pessoas que são familiares, mas próximo também das pessoas que ela não conhecia, elas poderiam se sobreviver. O ser humano, naquela época, muito frágil, não tinha dente, não tinha veneno, não tinha força, não tinha nada, né? E tinha que sobreviver, né? Mas tinha inteligência. Então, o primeiro imóvel foi a caverna, né? Naquela época. E aí eles descobriram que se ficassem juntos, eles teriam poder. Pois bem, nós estamos em 2020 e nada mudou. Inconscientemente, nós estamos em busca de sobrevivência até hoje. Se a gente está numa rua, numa cidade onde nós não conhecemos, tem 2 restaurantes, um tem fila e o outro não tem fila, com certeza nós iremos pegar o que tem fila, porque nós entendemos que ali a comida é melhor. E nós iremos pegar aquela fila. Sim. Então, com o loteamento, não é diferente. A pessoa quer estar junto com outras pessoas. A pessoa quer morar onde tem habitação. E muitas vezes a pessoa quer morar num lugar que tem habitação bonito, né? Padronizado, não Sim. só barracão, que isso desvaloriza, né?
A casa só no tijolo, né? Sem reboco, sem pintura, né? A Sem casa pintura, sem simples que é projeto, feita. simples, porque infelizmente a falta de informação e de formação da maioria dos brasileiros da classe mais popular, ele não faz projeto, né? Ele não quer investir ali num pequeno projeto, então ele vai lá, constrói a quantidade de vezes que eu vi muro cair, o cara faz edícula e cai, porque simplesmente ele faz ali na tora, né? E muitas vezes esse papel eu venho defendendo que cada vez é mais responsabilidade do loteador. O loteador ele tem que passar a fomentar não só venda, que a história sempre foi, pô, nós precisamos de velocidade de vendas, né? E ultimamente o meu discurso é, bacana, você precisa de velocidade de vendas, mas você também vai precisar de velocidade de habitação, né? Porque a velocidade de vendas resolve o seu problema no curto prazo, mas no médio e longo prazo, quem resolve o seu problema é a habitação. E habitação, você precisa de um cara chamado construtor. Construtor. Você tem que ter ele para poder pegar. Tem um loteamento famoso lá em São Paulo, que é o Paraisópolis, não sei se você já ouviu falar. Não. Paraisópolis é um loteamento muito antigo, que ele foi lançado para ser um conceito de luxo, loteamento alto padrão, tudo, né? Pois bem, o loteador, mais uma vez, preocupou só com o terreno, né? Hoje o Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo. Segunda maior favela de São Paulo é Paraisópolis. Essa história eu vejo constantemente. Meu primeiro loteamento que a gente comercializou foi em 2009. Muitos com sucesso de habitação e outros que viraram, de fato, uma favela também. Porque o loteador não deu nenhuma moral. Falou, meu negócio é vender terreno, o construtor é para lá, ele os negócios dele para lá, eu com os meus terrenos para cá. E chega uma hora que para de vender, né? Para de vender, porque as pessoas vão no loteamento e elas, poxa, eu tenho interesse de morar, mas eu não vejo nenhuma construção, né? Ou então, eu tenho interesse de fazer minha casa, mas eu não vou fazer minha casa aqui num bairro que só está tendo, né, colocar entre aspas aí, barraquinhos, né? Então, o que você está me dizendo, eu estou conseguindo enxergar já na ótica lá do loteador que eu tenho que valorizar o construtor, porque é ele que vai trazer velocidade de vendas e vai fazer com que eu venda todo o meu loteamento, que eu não fique com a quantidade de lotes emperrados, né, sem vender, que isso é um prejuízo para o loteador, né? Veja bem, pastor, meu DNA é vendas, né? Então, sempre me perguntei, por exemplo, né? Qual que é a diferença? Por que no lançamento você tem uma velocidade de vendas que chega a ser 50 vezes superior ao posterior, ao remanescente, né? Por um motivo muito simples, e mais uma vez, voltando a 70 mil anos atrás, tá? Lançamento tem um monte de gente, um stand lotado, muitas pessoas, e mais uma vez a pessoa, bom, se tem esse tanto de gente comprando aqui, é porque o negócio é bom, eu quero estar junto. Então, de novo, pessoas atraem pessoas, construção atrai construção. Então, estava contando aqui mais cedo que hoje eu estive num produto, o Ensinador Canedo, que a gente lançou em 2018, são 680 unidades, comercializamos com 35, 40 dias na ocasião, foi um sucesso de vendas. Porém, antes do lançamento, eu consegui fechar 7 quadras antecipadamente com 3 grandes construtores. Alguns com recurso próprio, outros fazendo aquisição e construção. Pois bem, tive lá hoje nesse loteamento, eu fiquei extremamente surpreso, porque depois de 2 anos, o loteamento está com um pouco mais de 380 casas construídas e, no mínimo, uns 58 canteiros de obras, daí para mais. Virou ali um canteiro de obras, não tem mais terreno, e o terreno que fica disponível pela loteadora entra na fila de espera, porque tem um monte de gente querendo entrar. Só comércio, já tinha aberto lá hoje, pelo que eu contei, 8 comércios. Isso para um loteamento de 2 anos é muito bom. É raro você ver comércios já dando certo em menos de 2 anos aí um produto. Sim. E isso, o que fez isso acontecer foi quantidade de obra, quantidade de habitação e a padronização das obras. E na época eu peguei as quadras espalhadas, tá? Eu peguei
uma quadra em cada canto, espalhei propositalmente entre o produto para que as quadras de frente, as quadras nas laterais, ficassem valorizadas, né? Então, por exemplo, aquele famoso barracão, né? A pessoa vai lá, o cigano entra lá de qualquer forma, constrói, ele pode até construir, mas num determinado momento ele vai ficar o patinho feio ali do loteamento, porque todo loteamento é feito, tem uma padronização de construção, né? Sim. E aí nós conversamos aquele dia em relação a como é que a gente resolve esse problema, né? Como é que a gente pode fazer ali a parceria ali com o construtor, né? E a aquisição de terrenos e construção é um produto, aonde eu tenho andado, é muito desconhecido ainda, principalmente pelo cliente final. O desconhecimento é total. Meus alunos falam isso em cidades grandes, cidades paulistas, cidades grandes. Eu tenho certeza. Assim, cidades que eu nunca imaginava que não haveria esse desconhecimento. Então, as pessoas não conhecem a modalidade, muito menos como é que funciona, e mesmo se conhecer, não sabe como é que vai manusear em relação à documentação, né? Se tentar fazer sozinho, com certeza não vai conseguir, né? Isso. Olha, e talvez não desenvolve em algumas cidades por conta disso. Se o próprio cliente ou o próprio construtor quiser fazer sem ter o conhecimento, sem saber aonde que vai, quando paga, qual a documentação, aí eles colocam, né? Não, isso é muito burocrático, é melhor fazer a casa, vender depois, gastar seu dinheiro, porque é menos burocrático. Poxa, gente, isso é falta de, desculpem o termo, mas falta de inteligência, né? Eu nunca mexi e não quero me desgastar sozinho, né? Não quero tomar prejuízo, correndo atrás, né? Sem saber. Agora você já tem método. Agora você já tem um produto que oferece para vocês a possibilidade de vocês serem peritos nesse assunto. E esse método é o método como construir sem R$1 no bolso. Me arrisco a dizer que produto aquisição e construção, quem realmente aprofundar e virar especialista tem um grande diferencial, porque isso que você falou do construtor, eu já escutei muito, aliás, escuto até hoje, né? Eu vou fazer com recurso próprio porque é mais simples, né? Eu controlo, eu faço do meu jeito. Eu não quero me submeter ali a um banco, à burocracia, algo que eu não... Na verdade, ele não entende, né? Ele não tem conhecimento, né? Então, como não tem conhecimento, não quer submeter, prefere ir para o recurso próprio. O dinheiro é caro, né? Hoje o custo do nosso dinheiro é muito caro. Você trabalhar com o dinheiro do banco, olha só os argumentos que eu e os nossos alunos utilizam para convencer as pessoas. Tem esse público que não quer aquela casinha Ctrl+C, Ctrl+V, que não quer aquela casinha já que todo mundo tem. É a mesma coisa que você comprar uma camiseta numa loja nessa, não sei se eu posso falar o nome de marca aqui, na Renner. Vai lá na Renner, compra uma camiseta e você vai na festa, o seu primo está com a mesma camiseta, né? O seu tio está com a mesma camiseta. Assim também, você chega ali na rua, as casas são todas iguais. A minha casa é a casa amarela, você tem que identificar por cor. Tem muita gente que não quer isso, quer casa personalizada. Que é uma casa que você pode escolher ali a planta, que você pode opinar no material de acabamento. E por que não? A casa vai ser construída, você vai negociar ali previamente com o cliente, pode escolher até o material de construção. Thiago, eu prefiro assim, eu coloco um padrão, né, por exemplo, porcelanato até R$40 o metro quadrado, para simplificar. Aí o meu cliente, na hora da escolha, se ele escolher um de 50, ele paga a diferença. Se ele escolher um de 30, ele tem um saldo comigo. Na tinta, no granito, nos materiais de acabamento, a gente coloca essa personalização. Vende que nem água, porque não tem pessoas para competir. Você decide. Você fica aí no ramo de construir para vender. Pastor, eu tenho dinheiro para construir para vender. Mas você vai competir com um oceano cheio de tubarões. Agora eu já prefiro ir para um lago menorzinho, mas que só eu que nado de braçada, porque só tem eu ali. Eu prefiro assim, né? Você quer ficar no oceano, nadando com os tubarões, né? Cheio de tubarões, né? Ou ficar ali no lago, né? Com águas
só você, né, desfrutando daquele mercado, que é esse mercado de aquisição de terreno e construção. O Laudenir, qual é o benefício que a loteadora teria nesse caso? Agora eu vou deixar você responder. Bom, ela tem o benefício seguinte, eu conversando com o Johnny Pastore e também com o produto que nós temos aí em Araporã, a avaliação do banco está muito próxima do valor da tabela que nós vendemos. Então, se eu tenho um terreno de R$70 mil, a avaliação está 65 e que às vezes pode chegar em 70. Porém, o loteador trabalha com dois tipos de tabela, tá? Tabela price e tabela gradiente. Price com juro embutido, gradiente a embutir o juro a cada 12 meses, né? A grande maioria hoje vem trabalhando com tabela price, porque ela é mais saudável a médio e longo prazo, né? Então, esses R$70 mil já está a tabela price e juro embutido. Então, quando o banco vai lá e paga em 65 mil, ele paga o loteador à vista, né? É uma venda à vista. Se eu encontro qualquer cliente hoje com venda à vista, com dinheiro, é óbvio que tem um desconto, né? Você traz ali o dinheiro para o valor presente, né? Então, é a conta do VPL, né? 70 mil é um valor futuro, né? Para receber no futuro. Quando você traz para o valor de hoje, é onde que entra aquela negociação, que o dinheiro à vista tem poder. E a Caixa paga à vista. Ela tem esse poder que pode ser utilizado por você. Exatamente. Então, a vantagem para o loteador são duas. Primeiro, a receita à vista. E segundo, o que eu falei aqui mais cedo, está fomentando a habitação. E o distrato nunca para de acontecer. Sempre vai ter distrato. E ele vai revender ou não vai revender esse distrato com velocidade, com preço, dependendo da forma que estiver o loteamento em relação à habitação. Então, a médio e longo prazo, isso é determinante para o resultado financeiro do loteador, porque aquela história, eu vendi o loteamento 3 vezes, isso é verdade, isso vende mesmo 2, 3 vezes, né? Você vende o lote várias e várias e várias vezes. Sucessão de distratos, né? De rescisões, né? Rescisões. Exatamente. Mas, se eu recebo o lote à vista e ainda estou fomentando ali a construção, para mim isso é maravilhoso. Sim, e ainda tem aquela questão, né, que a loteadora na rescisão, ela toma um baita de um prejuízo, porque há entendimentos, né, há jurisprudências, julgados, que a loteadora pode reter 10% só do que ela recebeu. Então, vamos imaginar que a pessoa pagou aí 3 anos, pagou 30 mil, ela só pode reter 3 e devolver 27. Poxa, se isso for reiteradas vezes, né, isso quebra o loteador. Não, e não é bom. O loteador tem que ter o seguinte, ele quer fazer um loteamento ou quer fazer 10, 20, 30, 100? Porque se quiser fazer só um, então que fique preso na situação financeira e fica lá revendendo 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Mas vai ser um loteamento feio, sem padrão, onde sempre vai ter terreno ali destratando. E por que está destratando? Porque na crise, a primeira coisa que a pessoa quer tirar da frente é o boleto, mas daquilo que ela não dá valor, não dá o devido valor, porque aquilo que ela vê valor, eu faço a conta da cerveja constantemente, né? Porque o valor de uma prestação, se ele divide por diárias, dá ali 2 Heineken por dia. Né? Então, não é isso que vai deixar a pessoa pagar. É muito mais eu enxergar o devido valor àquele produto. E para o loteador que quer, sim, quero construir minha marca, quero fazer outros loteamentos, é muito melhor liquidar esse terreno, fomentar a construção e ter isso como case e começar ali a lançar outros empreendimentos do que ficar preso no seu produto. Né? Isso. Aí, vou aproveitar então, e daqui a pouco eu sigo aqui nas perguntas, né? Agora vamos falar do voucher, né? Por quê? Por que esse momento é oportuno a gente falar nesse voucher? Porque nós acabamos de falar de valor futuro, que seria, nesse exemplo que você deu, 70 mil, e o valor presente. Aí eu tenho que jogar lá numa calculadora, lá tirar todo o juro price que eu coloquei, e esse valor vai cair bastante. Vai cair bastante. Arriscaria dizer aí, colocar um prazo de 140 meses.
Se eu tirasse esse price para me receber ele hoje à vista, quanto mais ou menos que você chuta de cabeça aí, Thiago? Só para a gente ter uma noção. Que o loteador poderia fazer, que ele ainda estaria fazendo um negócio bom nesse lote de 70 mil. Normalmente, a conta, quando você traz para o VPL, entre 15% a 20%. Tem casos que chega a 25%. Então, vamos colocar 20%. Menos 14 mil reais. Ele poderia dar um desconto nesse lote de 70 mil reais, fazendo ele por 56 mil, que para ele ainda é um negócio lucrativo. E muito lucrativo, viu? Muito lucrativo. Ele ainda está ganhando muito dinheiro, mesmo vendendo à vista 56 mil. Eles têm que colocar 70 por conta dessa questão aí da tabela price, né? Que aí eles podem embutir depois mais uma atualização, mais alguma coisa, né? Mas esse lote de 70, que muitas vezes a Caixa avalia no 70 mesmo, ele poderia vender nos 56 mil reais à vista, só que se a gente não sabe disso, nós construtores, nós não sabemos disso, que isso existe, eles não dão interesse para nós. Aí é aonde que você tem que mostrar para ele, olha, na venda à vista, você já resolve o seu problema agora. Você já recebe o dinheiro na Caixa Econômica, ela vai te pagar à vista, você esquece aquele problema, não vai ter questão de distrato, vai ser construída uma casa padrão, né, que vai ter vistoria tanto do engenheiro da obra, quanto do cliente da obra, né, que ele, quando está em fase de construção, o cara vai lá mesmo, e vai ter a vistoria do engenheiro da Caixa. Olha a sequência de pessoas, né, vistoriando essa obra. Então, vai ter uma qualidade melhor, vai levantar o padrão e ele vai continuar vendendo e aumentando o preço, não é, Thiago? Isso vai fazer ele aumentar até o preço. E tem outras duas oportunidades aí dentro dessa história, porque, além disso, em vendas, o time de vendas pode passar a ter o produto, pode fazer uma parceria com esse consultor e passar a ter o produto casa. Então, além de eu ter o produto terreno, passo o produto casa. Eu aumento os meus canais de venda, eu aumento as minhas possibilidades de visita ao empreendimento. E os produtos são diferentes, né? Porque o produto terreno não requer documentação como comprovação de renda, exigências como restrições de SPC Serasa, e o banco exige tudo isso. Então, eu costumo dizer que não são concorrentes, né? Então, para o loteador, ele ganha com isso, porque, bom, se não compra casa, tem aqui o terreno, e se não quiser o terreno, tem aqui a casa. Então, você aumenta em muito o seu número de visitas ao loteamento, que isso é o que importa para vendas no final do dia. E uma outra oportunidade que o consultor também tem com esse loteador, quando estabelece essa parceria, é que tem um monte de gente dentro da carteira que já comprou o lote, que está ali pagando a prestação. E aí eu tenho caso real, inclusive aí na sua cidade, que a pessoa paga lá R$550 de parcela no lote, e no aquisição e construção a prestação ficou 580, né? É óbvio, depende do padrão da casa. Eu estou falando do padrão Minha Casa Minha Vida, né? Até 140 mil aí na região, mas é uma loucura, né? Assim, você tem a parcela praticamente a mesma, um pouco maior, você tendo ali a construção do seu imóvel. Então, há uma outra oportunidade. E para reforçar o discurso ali, o argumento ali desse construtor, o loteador não tem necessidade de fazer em todo o seu loteamento essa parceria, né? Fecha uma quantidade mínima. Vamos fazer aqui essa parceria nas primeiras 100 casas, ou 100 terrenos. Já viabilizou o produto. Todo loteamento inicial precisa disso, né? E a venda da aquisição e construção é venda na planta. Não é mesmo, pastor? Se eu estiver errado, você me corrige. Na planta, que é uma venda muito mais inteligente, muito mais inteligente. Sim. No começo você falou de dois problemas aí, né? O problema de pegar os 20%, né? E que os consultores constroem hoje a maioria para depois vender. Eu acho isso muito antigo, tá? Muito antigo. Esse negócio de construir para depois vender. Você vai colocar um capital. Quando eu entrei no mercado de Palmas Tocantins em 2009, tinha lá os consultores levantavam o prédio para depois vender. Eu falei, mas vem
cá, por que você faz isso? A gente pode pegar o projeto, fazer um stand de vendas, faz uma maquete e vende na planta. Você está fazendo uma captação aqui de 30%, 40%, naquela época era 45% de captação até as chaves. A sua exposição de caixa é muito menor, não faz sentido nenhum. Fora que você tem 6 meses ainda para validar o seu projeto, olha só, ele tem 6 meses, porque se você não vender, você tem a oportunidade de abortar o seu projeto vertical. A legislação te permite isso. E para fechar, pode ser feito casas, venda na planta, com prazo de entregas diferentes, concorda? Concordo. Até de início, né? Até de início diferente. Mas aonde que eu pego aí, que eu gosto de... Aí já é o que eu faço aqui em Itumbiara, que tem dado certo. Perfeito. Aqui, né, o loteamento de vocês está quase ficando bom para mim fazer isso. Está quase, né? Ele precisa, quanto mais velho, melhor. Perfeito. Por quê? O Alto do Trindade foi um dos primeiros. Ele já tem uns 8 anos, 8, 9 anos. Depois veio o bairro Sonho Verde. Esse tem uns 7 anos. Agora os Beira Rios, de 5 a 6 anos, Beira Rio 1 e Beira Rio 2. Aquela pessoa que comprou lá, vamos imaginar o loteamento Beira Rio 1, comprou o lote a R$80 mil no ano de 2015. Perfeito. E vem pagando. Paga parcela, né? Chega aqui no final de 2020, ele vai lá na Pastora Engenharia conversar com o Jones Pastore, que é especialista em financiamento de aquisição de terreno e construção. Pastor, eu não dou conta mais de ficar pagando as parcelas, que lá só aumenta, e eu quero ter minha casa própria, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu já falo para ele, opa, peraí, quem te disse que você não tem dinheiro? Quem te disse que você não tem dinheiro? Você tem dinheiro sim, porque quando você comprou o lote lá em 2015, ele valia 80. Hoje, se ele for ser vendido, né, lógico, quanto mais tempo passa, mais valoriza. Hoje, esse lote está em 120. Estou falando valores reais. Valores reais. Foi vendido a 80, hoje ele está a 120. Ele valorizou. Se ele fosse comprar o lote hoje, era 120 mil reais. Mas ele comprou lá 5 anos atrás, a 80. Então, dica importante. Falem para os seus clientes que não têm dinheiro agora. Olha, eu não tenho dinheiro para dar de entrada, então, ao invés de você ir juntando, você vai lá e faz um investimento. Vai lá e compra o lote parcelado e vai pagando as parcelas. Junta dinheiro assim, é mais inteligente. Porque hoje está valendo 120. E 5 anos atrás era 80. Agora, quanto que eu estou devendo hoje nesse terreno? Não estou devendo os 80, que eu paguei 5 anos nele. O meu cliente pagou 5 anos nesse terreno. Então, ele está devendo aqui em torno de 50 mil. 50 mil, porque ele veio pagando esses 5 anos, os 80 caiu para 50. Essa é a média que eles estão devendo hoje. Então, qual que é o ágio que eles têm? Eles têm um ágio de 120 que vale hoje, ao preço de avaliação de hoje, para o que eles devem lá na loteadora. Loteadora, quanto que eu estou devendo se eu for pagar à vista hoje? 50 mil. Então, eu tenho um ágio de 70 mil reais. O cara pagou aí 30 mil reais de parcela e ganhou 70. Olha só a inteligência desse negócio. O cara tem essa entrada, ele nem sabia disso. E a Caixa Econômica aceita esse valor para abater na entrada. Muitas vezes, o cliente nem precisa ter esse dinheiro. Não precisa ter dinheiro nenhum. Só o ágio já é suficiente. Lógico que, por isso que eu disse, quanto mais velho, quanto mais tempo vem pagando, melhor. Tem loteadoras que, nesse exemplo aí, a entrada era 40 mil e o meu cliente tem um ágio de 70, a loteadora recebe o dinheiro todinho, 120 desse exemplo, e devolve a diferença, o que faltou ali, o que passou para o cliente. Tem umas que devolve, outras não. Aí você tem que ver aí na loteadora, né, como que funciona o processo tributário deles aí, tá? Tem umas loteadoras que não aceitam devolver, mas elas também não recebem, né? Não é que elas recebem 120 e roubam, não. Não, eu só vou receber só os 50 mil. 50 mil aqui está me devendo, só vou aceitar receber 50. Aí você amortiza na entrada. Porque lembrando, a Caixa exige, no mínimo, 20% de entrada do cliente. Então, são inúmeros
negócios, né? São inúmeras possibilidades. É quando o terreno, então, ultrapassa o valor de avaliação. Isso, é isso, né? Isso, né? Então, só repetindo a questão do ágio. O terreno, ele foi comprado há 5 anos atrás por 80 mil. Veio pagando, diminuiu para hoje, está 50. Só que a Caixa vai pegar lá, quanto que vale o terreno hoje? O terreno hoje não vale mais os 80, vale 120, que ele valorizou nesses 5 anos. Então, esse ágio é a diferença entre os 120 que vale hoje e os 50 que o cliente deve lá na loteadora para quitar. Se ele for com 50 mil lá na loteadora, a loteadora entrega a escritura para ele. E o dinheiro da Caixa é à vista. É a mesma coisa que se estivesse entregando as notas de 100 reais lá, fora as de 200, né? Então, esse é o ágio. Isso aí abate na entrada. Isso aí abate na entrada. É esse o nicho que eu exploro até hoje. Nesses 11 anos, eu só fiz marketing para esse público. Só para esse público. Eu nunca tive a vantagem, Thiago, da loteadora me passar a lista. Nenhuma me passou. Nenhuma me passou. Se tivesse me passado, cara, eu estava milionário hoje. Estava milionário, né? Mas aí eu capto elas, né? Na sequência aqui nós vamos explicar. Agora vamos falar do voucher, né? Vamos falar do voucher. Vamos. O voucher, então, nós falamos ali do valor futuro. Agora vamos voltar para o caso real de Araporã, né? Que é o caso que o Thiago está contando, né? 70 mil reais o terreno e está sendo vendido lá em Araporã hoje. No mínimo 20% ele pode trazer para valor presente, tirando ali os juros da tabela price. Então ele cairia para 56 mil. Então, o que é a ideia do voucher? O corretor, lá na mesa de negociação, está mostrando ali o terreno para os clientes, ele chega no cliente e fala, olha, você comprando o terreno nosso, da nossa imobiliária, pelo preço que a gente está vendendo a 70 mil reais, eu vou te dar um prazo, né? Vou colocar aqui um exemplo, vou te dar um prazo de 2 anos para você entrar com o financiamento de aquisição de terreno em construção. Se você entrar com o financiamento de aquisição de terreno em construção dentro de 2 anos, eu desconto, né? Vou colocar assim, eu desconto do valor do lote, todo o custo que você teve lá com o Pastore, né? Ou com você, né? No caso, você que nos assiste, que é o consultor fora de série, todo o custo que você teve com o construtor, né? Que viabilizou o financiamento, pago todo o custo de documentação, pago a taxa de contrato, pago ITBI, pago registro, pago taxa de engenharia, pago CREA, pago o que for, para você dar conta de fazer o seu financiamento. Isso nunca vai chegar perto dos 20%, que você disse que se trouxer de valor futuro para valor presente, o loteador poderia dar com tranquilidade. Não chega nesses 20%. Passa um pouquinho de 12%. Passa um pouquinho de 12%. Olha aí o tanto que o negócio ficou lucrativo. Para o loteador, para você que vai ser o elo, né? Porque o loteador ele não vai poder contratar qualquer engenheiro, não vai poder contratar qualquer arquiteto, qualquer corretor, qualquer empreendedor, porque eles não dominam isso. O Thiago conversa comigo, nós já temos 2 anos, né, Thiago? Sim, 2 anos. Aqui na região, toda vez quando ele lembra de financiamento, quando ele pensa assim, vou fazer aquisição de terreno e construção lá no meu loteamento, ele lembra de quem? Pastore, é o Johnny Pastore. Não tem, é porque não tem outro, Thiago? Sim, não tem. Não tem. Ó, inclusive o seguinte, eu estava em Vitória da Conquista, na Bahia, uma cidade de 350 mil habitantes, hein? Olha só. Tive com o gerente de habitação da Caixa, tive com 3 correspondentes bancários, ninguém não tem nem ideia como é que funciona a aquisição e construção. É muito pouco utilizado. Muito pouco utilizado. E sabia que os nossos alunos, né, com os subsídios que a gente dá através do método, como construir R$100 no bolso, eles chegam com propriedade nos gerentes, chegam com propriedade nos correspondentes Caixa aqui, e eles explicam para eles e ali as portas abrem. Aí a pessoa ela já se apresenta como uma autoridade, uma pessoa que conhece a fundo sobre o assunto. Então, ela passa uma propriedade que ela começa a ser respeitada.
Porque muitos correspondentes não fazem, muitos gerentes não fazem, por não saber. Raquel, né? Tiago, tens uma sugestão de abordagem para prospectar parceria com loteadora? Uma abordagem forte? Tenho sim. Olha, o loteamento, principalmente se você observar que não está com tantas construções, que tem um estoque bom de venda, eu acho que você resolve dois grandes problemas ali para o construtor, que é o problema de resolver o padrão construtivo, ou seja, a habitação, e o problema de receber ali o terreno à vista, né? Então, melhor do que ficar com o terreno em estoque, terreno na mão, é ter ali uma habitação. Lembrando que habitação atrai habitação, casa atrai casa, pessoas atrai pessoas, né? Então, não adianta ele colocar lá muitos corretores de imóveis, contratar a televisão da cidade, colocar o outdoor, gastar rios e rios de dinheiro em propaganda, sendo que quando você vai lá no produto, você vê um vazio urbano e as primeiras construções totalmente sem padrão. Esse é um forte argumento, tá? Porque o relacionamento dele com este cliente é 20 anos. Se esse cliente não tiver uma motivação ao longo desses 20 anos, ele vai deixar de pagar essa parcela, vai ter que fazer o distrato, esse terreno vai voltar e não é um bom negócio para o loteamento. Lembrando que ele não vendeu ainda, ele vendeu, mas recebe, né? Parcelado, né? Então, você está resolvendo dois problemas dele, né? Então, sempre argumento desta maneira. Assim, resolve o seu loteamento agora, pega ali uma quantidade de 100 terrenos, faça parceria com quem entende, com quem vai construir, com quem vai dar padronização ao seu loteamento, que depois você vai ver que, além de vender todos os seus terrenos, os possíveis distratos que vão surgir, você vai ter fila de espera para poder comprar esses terrenos, fora a valorização. Então, veja bem, esse descontinho que você vai dar aí agora, com certeza ali na frente você vai estar recuperando ele. E outra coisa, se você quiser guardar um pouquinho de terreno para vender daqui a pouco, você vai ganhar dinheiro também, né? Então, segura um pouquinho, guarda, porque as construções vão fazer valorizar o seu terreno. E outra, comerciante nenhum quer ir para loteamento sem ter demanda, sem ter cliente, né? Então ele começa a atrair outra figura chamada comerciante, né? Que são as necessidades básicas, né? A padaria, o mercadinho, a lotérica, a farmácia. Esse pessoal começa a chegar. E também chega uma figura nova, chamada investidor, que é a pessoa que vai construir lá o imóvel para aluguel, né? As kitnets, os imóveis menores, ou o próprio comercial, né? Vai construir para alugar lá para a padaria, né? Tudo isso surge depois que já tiver fomentado essas construções. E eu vejo muitos loteamentos, tá? Muito. Hoje mencionei mais cedo em relação ao caso do senador Canedo, e no mesmo ano teve loteamento que lançou junto conosco e não fez nada de incentivo à construção. Passei lá hoje, deve ter meia dúzia de construção. Não sei como é que está o estoque de venda, mas pode estar 100% vendido. 100% vendido com zero habitação, ele vai ter uma dor de cabeça em relação à sua inadimplência, porque não tem valor ali naquele produto, né? Então, o principal argumento é você demonstrar valor, né? Porque eu costumo dizer, preço e valor são duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes ele está enxergando o preço, né? Mas ele não está enxergando o valor futuro, que é onde vai transformar de fato em bairro, né? Porque até então é somente um lugar vazio, né? Mato, né? Bairro, ele acontece quando tem pessoas, quando tem construção. Então, eu uso essa linha de raciocínio, costuma dar certo na maioria. Olha, que palavras-chave, né? Fila de espera, valorização dos outros lotes, né? São argumentos que... Poxa, Thiago, você deu uma aula aqui agora. E obrigado aí para a Raquel, né, por essa pergunta, que pode ter certeza que tanto eu quanto outros, né, vão assistir essa live aqui várias e várias vezes, né? Vocês sabem que eu entrego muita coisa gratuita, né? É de mim, né? E eu vi que você também é assim, né, Thiago? Cara, não escondeu nada, cara. Parabéns. Parabéns. Obrigado, gente. Até quarta.